ela se caminhando lá para o plenário, onde ela sentou com outras colegas de extrema-direita, colocando a vida da criança em risco num ambiente que poderia ter uma invasão, por exemplo, da Polícia Legislativa. O deputado Raimon, né, entrou com uma denúncia no Conselho Tutelar e é você quem está tocando. Eu gostaria que você comentasse esse caso e dissesse para a gente aí no que a deputada incorreu, tipo de né, atuação dela que pode ser enquadrada como uma violação dos direitos dessa criança, e a gravidade disso, e por que é inadmissível, algo que a gente não pode encarar como um protesto, como algo natural, mas muito pelo contrário, pondo numa linha de tiro aí a própria criança e admitindo que usou como escudo humano. Por favor, Thelma. Não, então, vamos lá. Primeiro, não sou eu que estou responsável por esse processo, tá, Kiko? Por quê? Porque aqui em Brasília nós temos mais de 40 conselhos tutelares e cada um é responsável por uma região. Eu recebi inúmeras denúncias, o pessoal me ligou, me mandou mensagem no WhatsApp denunciando, né? Eu acho um absurdo porque eu já atuei naquela região que é da Câmara Federal, hoje eu atuo em outra região. Então, se eu tivesse na hora atuando naquela região, eu teria ido lá na hora para conversar com a deputada e acabar com aquilo. Porque realmente a gente tem que entender que o bolsonarismo, ele utiliza de todas as artimanhas, né? Ele não tem escrúpulo. Né? Não tem tanto escrúpulo que é capaz de usar da própria filha, uma bebê, como escudo humano, né? Como escudo humano. Então, assim, é uma parlamentar que ela sai da casa dela, ela sai da licença maternidade, vai para a Câmara à noite, que a gente, quem circula pelo Congresso sabe que é um ar-condicionado terrível, numa situação de extrema tensão, porque a gente sabe, né, como é que está pipocando essa semana a Câmara, a gente sabe que os deputados já saíram, né, inúmeras vezes nos tapas, que eles são capazes de qualquer coisa. Então você leva sua filha para lá, você está fazendo uma coisa que a gente chama, principalmente eu chamo, que é de utilizar das infâncias para proveito próprio, quando um parlamentar deveria estar prezando pelo direito dessas infâncias, inclusive formulando leis para preservar esses direitos. Né? Então, assim, ela fere o Estatuto da Infância, ao meu ver, quando ela expõe, é como se fosse uma exploração dessa infância. Porque essa criança, a gente não está aqui falando de uma mulher em situação de rua, a gente não está aqui falando de uma mãe solo, que não tem recurso, que não tem nada e que precisa carregar a sua filha o tempo todo, né? Nós estamos falando aqui de alguém, de uma deputada que tem consciência da legislação, que sabe muito bem o que está fazendo e que deliberadamente coloca a sua filha, senta na cadeira, né, do presidente e fala: daqui não saio. Não sai por quê? Porque está com a filha, então ninguém pode fazer nada. Mas se tem um tumulto, essa filha corre sim o risco, e essa filha é utilizada. Então, como tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 5º, está bem claro lá, você não pode usar uma criança para explorar essa criança de alguma forma, né? Bem amplo esse conceito, a gente não tem vários tipos de exploração, e esse é um deles. Então, assim, o Brasil, a gente precisa parar de explorar essas infâncias, né? E isso vem acontecendo, isso mostra também, sabe, Kiko, como é que é esse bolsonarismo e essa extrema-direita, que eles não têm escrúpulos nenhum. Então, eles também não acreditam em direitos de crianças e adolescentes. A gente viu lá, pintou um clima, né, com o Bolsonaro, que agora foi julgado, condenado. A gente vê, né, o tio da Michele Bolsonaro, que agora foi preso, por quê? Por pedofilia. Então, assim, a gente vê o próprio, né, abominável Bolsonaro, que na gestão dele defendia o trabalho infantil. Então, assim,
essas pessoas não têm compromisso com a infância, e é por isso que elas utilizam. Então, assim, o Conselho Tutelar que recebeu essa denúncia precisa atuar, precisa agir, precisa, talvez, representar no Ministério Público e precisa também, talvez, advertir essa deputada, né? Porque é diferente. É diferente. Eu até vi que hoje cedo ela tentou justificar, né? Falando assim, não, mas a Thalíria Peroni, ela chegou na Câmara com o seu filho totalmente diferente. Cada caso é um caso. Thalíria Peroni não estava lá no momento de tensão, ela estava amamentando a sua filha, o seu filho, e depois retirou do local. Ela não estava usando aquela criança como escudo, é totalmente diferente. Então, cada caso é um caso, né? Então, eu acho que é importante a gente entender isso, e eu recebo críticas imensas, né? Porque o pessoal fala assim, Conselho Tutelar não tem nada a ver com política, tem tudo a ver com política, porque se a gente não acompanha, e se a gente não monitora, e se a gente não age, toda a pauta da infância vai para o ralo. A gente viu o que aconteceu no desgoverno Bolsonaro, onde tudo foi para o ralo, quando a gente teve uma ministra de Direitos Humanos que não sabe o que é direitos humanos, né? E que usava, inclusive, o Disque 100 de uma forma muito questionável. O Conselho Tutelar está na mão dos evangélicos, como se fala, ou não? Queria que você falasse um pouco sobre isso, inclusive a atuação política dele que você defende. Sim. Então, eu defendo um conselho tutelar laico, né, participativo, onde a gente entenda as comunidades como um todo, né, mas hoje, infelizmente, o conselho tutelar virou um projeto político da extrema-direita, e principalmente das igrejas neopentecostais, que são as mais radicais, que são aquelas que defendem, né, que acham natural que uma menina de 10 anos seja estuprada, engravide e tenha que ter esse filho, né? Que são pessoas que acham que defendem que tudo bem você bater no seu filho, né? É uma forma de correção, porque aquilo está ali na Bíblia, né? Porque diz que você precisa corrigir, precisa ter a correção. Então, assim, é um pensamento equivocado, um pensamento ultrapassado. Infelizmente, né, quando aquela senhora hoje senadora, ocupou o Ministério dos Direitos Humanos, parece que eles fizeram esse espaço do Conselho Tutelar virou um projeto de poder deles, de ocupar todas as cadeiras. Parece que não, a gente pensa, o Conselho Tutelar não significa nada, né? O que faz o Conselheiro Tutelar? Mas é muito importante. O Conselheiro Tutelar, ele entra nas casas, ele aconselha, ele pode, dar uma medida protetiva. Então, assim, é um espaço muito importante. E cada cidade tem o seu conselho tutelar, dependendo do número de habitantes, tem mais de um. Então, as igrejas, e a gente sabe que nas eleições a gente tem igrejas que fazem churrasco, que fazem encontros no dia para as pessoas irem votar,